Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí, né? Mais uma aula no nosso quarto bimestre de O Mundo dos Elétrons, tá? Lembrando que nesse quarto bimestre as aulas são mais curtinhas para, né? Não atrapalhar. Mas eu peço que vocês vejam a aula e respondam os questionários, tá? Não atrapalhar aí nos estudos. Eu sei que vocês têm aulas, né? Provas, vestibulares. Então vamos lá, né? Ah, compartilhar aqui minha tela. Deixa eu pegar o computador, tá? E, ó, hoje a gente vai falar de raio atômico, tá? Na aula passada a gente falou de tabela periódica, hoje a gente vai falar de raio atômico, que é uma propriedade que a gente considera uma propriedade periódica, tá bom? Ou seja, que tem um comportamento que periodicamente vai mudando, tá? Muda de maneira ordenada, vamos dizer assim. Bom, então, primeiro, o que que é o raio atômico? É a distância média entre o núcleo, né, e a camada mais externa, eletrônica, tá? A camada mais externa. Como é feito, a gente mede, na verdade, a distância centro a centro de núcleos, de uma ligação, certo? Ligação entre dois átomos iguais, por exemplo, Cl2, tá? A molécula de ascoro, mede a distância de núcleo a núcleo. Essa medida ela acaba sendo imprecisa na forma como a gente define, porque não necessariamente elas estão tangenciando, que nem na figura, né? As eletrosferas interagem, também a ligação covalente que os átomos de cloro fazem. Mas, para a gente, tá boa essa definição. Então, o raio atômico vai ser a metade dessa distância, tudo bem? Então, R vai ser D sobre 2. Então, aqui, né, duas, dois raios atômicos, duas medidas aqui. Da molécula de série 2 a gente mede a distância D, 198, picômetro, tá? Por 10 a menos 12. E o raio acaba sendo metade disso, 99. Aí pode falar, mas não está encostando, né? Eletrosfera, camada mais externa. Tem um elétronzinho aqui, né? E aqui no BR2, né? Bromo, tá? A gente mede a distância um pouquinho maior, 228. O raio, portanto, é um pouco maior também. Bom, a tendência geral são dois comportamentos. Ela cresce, né? O raio vai crescer é, para quando você olha de frente para a tabela, da sua direita para a sua esquerda, certo? Quando eu percorro ah, um período, cresce da direita para a esquerda, ou seja, diminui da esquerda para a direita, e cresce de cima para baixo, tá? Então, ele vai crescer nesse sentido, por exemplo, se a gente pegar aqui o grupo um, hidrogênio, lítio, então ele vai crescendo nesse sentido, de cima para baixo. Então, o raio do hidrogênio é menor que o raio do lítio, que é menor que o raio do sódio, que é menor que o raio do potássio, e assim sucessivamente, tá? E ele cresce para a esquerda, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, ele está crescendo, o raio do carbono é o maior de todos, tá? Maior que o do nitrogênio e assim sucessivamente, tá bom? Por que que isso acontece? Então, por que que, por exemplo, aqui, a gente pegou como exemplo aqui a família 1A, né? A partir do lítio. Por que que cresce de cima para baixo? Bom, a explicação é razoavelmente óbvia, porque quando ele está abaixo, ele tem uma camada a mais. Se ele tem uma camada a mais, a tendência do raio vai ser maior. Então, por exemplo, o lítio, a última camada é o 2, né? Camada 2, né? A configuração eletrônica é a configuração do hélio, né? Que é o S2, e 2s1. O sódio termina no 3s1. Potássio termina no 4s1. E assim vai indo, aumentando o raio, tudo bem? Então, quanto mais camadas eletrônicas, maior o tamanho da eletrosfera, maior o raio atômico, bem?
Então, cresce daqui de cima para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui na família do boro, o alumínio tem um raio maior que o boro, certo? Esse aqui eu não sei qual é. Esqueci. Mas do nitrogênio, né? O fósforo tem um raio maior que o do nitrogênio, o arsênio tem um raio maior que o do fósforo, e assim vai indo, tá bom? Já a segunda tendência é que esse raio diminua da esquerda para a direita, certo? Ou seja, aumenta da direita para a esquerda. Isso acontece pelo seguinte, se eu pegar, né, dentro de um mesmo período, tá? Que quando, né, eu vou da esquerda para a direita, o número atômico está aumentando. O que é o número atômico? O número de prótons. Ou seja, quando eu estou indo da esquerda para a direita, eu estou tendo mais prótons no núcleo, certo? Se eu estou tendo mais prótons no núcleo, vai rolar uma força atrativa, né? Os prótons atraem os elétrons muito maior. Se a força atrativa é maior, ele dá uma fechada, tudo bem? Então, o lítio, né? O berílio, boro, carbono, ó, aqui que eu falei do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo. Por exemplo, o nitrogênio e o oxigênio tem razoavelmente o mesmo raio, mas o carbono é um pouco maior, tá? Tudo bem? A do boro, boro tem 0,008, carbono 0,077, e assim vai, tá bom? Então, o raio cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Esse é como o raio vai crescer, tá? Aqui a gente tem uma foto, né, mostrando esquematicamente, né, como, ilustrando, né, como seriam os raios. Ela vai crescendo, né, da esquerda, da direita para a esquerda, certo? E de cima para baixo. Bom, é, principalmente a regra da direita para a esquerda, às vezes tem algumas exceções, mas geralmente de cima para baixo, não, tá bom? Aqui, mais uma ilustração. E é isso, pessoal, tá? Um bom estudo a todos, tá? Eu vou colocar os questionários online, bom? E vocês falam, eu acho que eu vou dar um questionário só para ficar melhor para vocês, tá? Um questionário só com todas as aulas, tá? Agradeço. Bom, uma boa semana a todos, tá? E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.